Aceita o primeiro pedaço. Feliz Páscoa. Obrigada. Um brinde à família. Olá e bem-vindos. Nesta altura do ano, há duas celebrações gigantes a acontecer. De um lado, o Pessach judaico, do outro, a Páscoa cristã. E hoje vamos mergulhar na história absolutamente fascinante que as liga. À primeira vista, parecem quase de universos diferentes, não é? Mas a verdade é que partilham uma origem comum. Então, a grande pergunta é: como é que uma celebração se transformou, se adaptou, para dar origem à outra? É isso que vamos desvendar agora. Ok, para percebermos esta ligação, temos mesmo de começar pela base de tudo, pela raiz. E essa raiz é a celebração judaica do Pessach, que é, acima de tudo, a festa da liberdade. No seu coração, o Pessach é sobre isto, a memória do êxodo. É o momento fundador do povo judeu, sabem? A passagem da opressão para a liberdade. É um evento que moldou uma identidade inteira durante milhares de anos. E para que não haja dúvidas da importância disto, olhem bem para este número. 99%. Uma pesquisa mostrou que praticamente toda a população israelita celebra o Pessach de alguma forma. É de longe a festividade judaica mais popular, um pilar mesmo. E o centro da festa é o Seder. É uma refeição familiar cheia, mas mesmo cheia, de simbolismo. Cada elemento conta uma parte da história. O cordeiro pascal lembra o sacrifício original, a matzah, que é um pão sem fermento, simboliza a pressa da fuga, as ervas amargas, claro, evocam o sofrimento da escravatura e os 4 copos de vinho representam as promessas de redenção. E atenção a esta citação que vem da Haggadah, o texto que se lê no Seder, porque ela diz tudo. O que é que isto quer dizer? Que o Pessach não é só para lembrar uma história antiga. A ideia é que cada pessoa, todos os anos, sinta na pele essa passagem da escravidão para a liberdade. É uma experiência viva que se repete. Pronto, já temos aqui a base do Pessach bem assente. E é precisamente neste contexto, nesta celebração judaica tão forte, que encontramos a ponte, o elo de ligação para a tradição cristã. O ponto de viragem é este, assim preto no branco. A última ceia foi um Seder de Pessach. É preciso lembrar que Jesus e os seus discípulos eram judeus. O que é que eles estavam a fazer? Estavam a celebrar o Pessach como era tradição. Esta refeição famosa é a ligação histórica, direta e inegável entre as duas festas. E é a partir daqui que começa um processo cultural absolutamente fascinante. Porque os símbolos antigos, os símbolos do Pessach, não foram deitados fora. Nada disso. Eles foram reinterpretados, ganharam novas camadas, novos significados para uma nova fé que estava a nascer. A palavra-chave para isto é ressignificação. Parece uma palavra complicada, mas a ideia é muito simples. É pegar num símbolo que toda a gente já conhece, como um cordeiro ou pão, e dar-lhe um significado completamente novo, que se encaixe numa nova história. E aqui conseguimos ver isso acontecer em tempo real. Vejam só, o cordeiro, que era o animal puro para o sacrifício, passa a ser Jesus, o Cordeiro de Deus. O sacrifício do sangue do animal, que o protegia da morte física, transforma-se no sacrifício de Jesus para a redenção espiritual. O pão, sem fermento, passa a ser o corpo de Cristo. E a libertação é talvez a transformação mais profunda de todas. Vamos aprofundar isto, porque é mesmo o ponto central. No Pessach, a libertação é histórica, é física e é para um povo específico, os hebreus no Egito. Na Páscoa, a ideia explode. Torna-se uma libertação espiritual do pecado e não é para um povo, é para toda a humanidade. Passa de um evento específico para um conceito universal. Então, o que é que acontece quando se pega nos símbolos antigos e se lhes muda o significado de forma tão profunda? Bem, o resultado é uma celebração nova, com uma identidade completamente própria. E o que é que sela esta nova identidade? Qual é o ponto de viragem que define a Páscoa cristã? É este, a ressurreição. Este evento, que é absolutamente central para o cristianismo, não faz parte da história do Pessach, e é ele que se torna o novo coração da celebração. Portanto, se quisermos resumir esta viagem, podemos fazê-lo em 3 passos. Primeiro, a fundação, o Pessach com a sua história de libertação. Depois, a transformação, a última ceia, que funciona como ponte e reinterpreta os símbolos. E, por fim, o novo significado, a ressurreição, que cria a Páscoa cristã que conhecemos hoje. No fundo, a ideia essencial a reter é mesmo esta. Não estamos a falar de duas celebrações que não têm nada a ver uma com a outra. Pelo contrário, partilham a mesma raiz, os mesmos símbolos, mas com o tempo evoluíram para contar histórias com significados profundamente diferentes. E isto deixa-nos como uma última reflexão. A história do Pessach e da Páscoa é mais do que religião. É uma janela incrível para percebermos como as culturas e as grandes ideias evoluem.
Como pegam no que é antigo para criar algo novo, adaptando narrativas poderosas a novos tempos. É, no fundo, uma história de continuidade e, ao mesmo tempo, de uma mudança brutal.